Oi pessoal, meu nome é Rikel e eu faço parte do grupo de nutrologia que foi designado para falar um pouquinho para vocês sobre esse micronutriente e importante mineral no nosso corpo conhecido como cálcio. Vamos lá falar um pouquinho do cálcio. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano, ele é encontrado principalmente na forma catiônica, cálcio 2+, nos ossos. Esse cálcio 2+, ele vai interagir com outra molécula formando o que a gente conhece como hidroxiapatita, que é o principal constituinte dos ossos do nosso corpo. Adultos sadios possuem cerca de 1.000 a 1.300 gramas de cálcio, que é bastante cálcio no corpo, e ele pode ser encontrado na forma sérica, solto no sangue, no fluido extracelular, no músculo, seja ele estriado ou liso, e em outros tecidos, porque ele vai estar presente em todas as funções metabólicas possíveis que se conseguir imaginar. E a gente vai falar aqui rapidamente quais são essas funções. O cálcio ele está diretamente atrelado às contrações musculares que nós falamos anteriormente, contração muscular do músculo estriado esquelético, contração do músculo estriado cardíaco e do músculo liso. Ele também vai estar presente como cofator na cascata de coagulação sanguínea, vai estar presente servindo como mediador hormonal, na transmissão de impulsos nervosos e sinapses, portanto ele vai ser bastante importante na regulação de manifestações clínicas do sistema nervoso, como por exemplo convulsões, estados comatosos, e ele também vai ser extremamente importante na manutenção do ritmo cardíaco normal. Tanto é que o cálcio vai ter essa importância singular de mediar a forma como o nosso músculo estriado cardíaco vai responder a diversas terapias em situações de estresse. Tanto em hipocalcemia quanto em hipercalcemia, eu vou fazer de tudo para que o meu tecido cardíaco mantenha-se estável nas contrações do ritmo cardíaco normal. E a formação, claro, de ossos e dentes, que como nós vimos anteriormente, vai ser formada por essa molécula que é a hidroxiapatita, que tem como uma das suas bases a presença do mineral cálcio. Quem é que precisa de cálcio? Todos nós precisamos de cálcio, independente da idade. Então, crianças, recém-nascidos, adultos e adolescentes, pessoas já na fase mais tardia da vida adulta, assim como idosos. Só que a gente vai precisar em níveis diferentes, certo? Lactentes, crianças, adolescentes e adultos vão precisar desse mineral em quantidades diferenciadas. Principalmente em certos estados de estresse ou de diferenciação na forma como o metabolismo vai responder a esse mineral. Um exemplo disso é a menopausa. Após a menopausa, a gente sabe que vai haver uma diminuição da reabsorção de cálcio pelo intestino e um aumento da reabsorção de cálcio pelos ossos, ou seja, eu vou ter menos cálcio disponível na circulação e eu vou precisar fazer ingestão maior. Então, o aporte de cálcio durante essa fase pós-menopausa vai ser maior. A gente pode ver aqui os valores recomendados de ingestão, dependendo da faixa etária das pessoas. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, para lactantes e crianças, a gente vai ter diferentes representações, certo? Dessa ingestão de cálcio. Para o adulto, a gente vai ter 1.000 gramas, para gestantes 1.200, principalmente porque as gestantes precisam ingerir mais cálcio para dar o aporte desse mineral para o feto. E a gente tem que levar em consideração também que a faixa etária que mais vai ter esse aporte do mineral vai ser a faixa dos adolescentes, porque eles estão em crescimento ósseo e eles vão necessitar do aporte desse mineral. Quando a gente tem uma deficiência de cálcio, a gente tem um quadro clínico bastante grave, que é conhecido como hipocalcemia. A hipocalcemia ela pode ser leve, moderada ou grave. Em estados graves, a hipocalcemia ela pode levar a diversos problemas que vão resultar em fatalidade. Principalmente fatalidade associada à perca de contração do músculo estriado cardíaco e a estados comatosos, como eu falei anteriormente, por causa de uma influência no tecido do tecido nervoso. A intensidade dos sintomas vai variar entre os indivíduos, dependendo do grau de hipocalcemia, como eu disse anteriormente, e da velocidade da queda. Então, a gente vai ter essas diversas formas de representações, que vão desde vômitos e sudorese, até quadros de ansiedade, cãibras, convulsões, hipotensão, diminuição da contratilidade cardíaca, crise de tetania. Então, a gente vai estar lidando aqui com um quadro bastante complexo, que pode ir de manifestações simples até manifestações severas, que podem resultar em morte. A hipocalcemia ela é tratada, por exemplo, como reposição de carbonato de cálcio, que é dado não para repor a quantidade de cálcio no sangue, mas para impedir que o coração entre em um estado de total falta de contratilidade e pare. Então, basicamente, é por isso que a função do cálcio é tão importante para esse tecido e para os outros. Ele não funciona apenas por sua presença em grande quantidade, ele funciona principalmente regulando o metabolismo desses tecidos.
O excesso de cálcio, que é conhecido como hipercalcemia, ele é uma condição que não é tão grave quanto a hipocalcemia, mas deve ser estudada de forma específica, porque ele pode resultar também em fatalidades, mas ele resulta em fatalidades de forma mais lenta do que a hipocalcemia. O nível de cálcio ele pode aumentar rapidamente, a gente pode ter uma hipercalcemia aguda, levando a alguns quadros como, por exemplo, depressão, confusão, fraqueza, fragilidade óssea, e a pessoa também pode entrar em quadros mais severos, como quadros comatosos, só que não tão comumente quanto a hipocalcemia. Então, pessoal, onde podemos encontrar o cálcio? Esse elemento mineral tão importante para as funções metabólicas do nosso corpo, a gente pode encontrar nos derivados do leite, como o próprio leite de vaca, queijo, iogurte natural, ricota. Nós podemos encontrar, junto com alimentos ricos em ômega 3, como, por exemplo, sardinhas e peixes. Nós podemos encontrar em oleaginosas, como gergelim, amendoim, castanhas. Em grãos, como quinoa, chia, sementes de linhaça, em derivados que são utilizados em dietas veganas, como soja, grão de bico e tofu. Podemos encontrar também em alimentos verdes, como brócolis, espinafre e alface. Portanto, as dietas das mais variadas vão conter esse mineral tão importante. Obrigado, e esta foi a nossa apresentação.